Os astrônomos conseguiram catalogar mais de 8 planetas, mais de 6.500 cometas e pelo menos 525 mil asteroides. No entanto, algo muito misterioso ocorreu no dia 19 de outubro de 2017 no Havaí. Isso capturou a atenção de milhões de pessoas e deixou os cientistas de todo o mundo completamente perplexos. Foi algo nunca visto antes. O primeiro objeto interestelar registrado tinha entrado oficialmente no nosso sistema solar, vindo de algum lugar no espaço profundo. Os investigadores deram-lhe o nome de Oumuamua, que significa mensageiro em havaiano. Quando começou a se aproximar do nosso planeta, a equipe verificou rapidamente que o objeto não estava vinculado ao nosso próprio sistema solar. Parecia não ter sido afetado pela nossa atração gravitacional, o que significa que deve ter vindo de uma galáxia distante. Mas o que era este estranho objeto e de onde ele tinha vindo de repente? Oumuamua foi notado pela primeira vez por um astrônomo chamado Rob Warwick. Rob era um pesquisador que trabalhava ao lado do Centro Astronômico da Universidade do Havaí e que estava atento aos asteroides que passassem muito perto do nosso planeta. Warwick pensou ter notado um novo asteroide, mas percebeu que era muito diferente do que poderia ter imaginado. Quando seguiu a órbita do objeto, percebeu que seus movimentos não faziam sentido. Ele descobriu o objeto desconhecido enquanto olhava através de um telescópio de observação que tinha sido instalado no Observatório Haleakala, localizado no topo de um vulcão. No início, quase todos na sua equipe pensavam que o objeto deveria ser um asteroide ou um cometa, mas rapidamente se provou que isso não era verdade. Não demorou muito até que os astrônomos começassem a discutir sobre o que o objeto poderia ter sido. Alguns investigadores acharam que era apenas um lixo espacial, mas outros temiam que pudesse ter sido uma sonda criada por uma civilização alienígena. Embora isso possa parecer completamente absurdo, é preciso ter em mente que eles não faziam ideia com o que estavam lidando e nunca tinham visto nada como isso antes. Oumuamua tem estado desde então rodeado de inúmeras teorias, portanto não sabemos muito sobre essa misteriosa rocha. Tem uma forma muito estranha, parecendo ser oblonga e quase similar a um charuto. Isso é diferente de qualquer outra rocha que alguma vez vimos no espaço. Se estima que tenha cerca de 1.312 pés de comprimento e cerca de 400 pés de largura. No entanto, como está tão longe, estas medidas são apenas suposições e não sabemos ao certo qual tamanho que a rocha poderia ter. O que foi verdadeiramente chocante para os cientistas é que a rocha foi capaz de viajar muito perto do Sol sem ser queimada. Estima-se que a rocha atingiu temperaturas superiores a 570 graus Fahrenheit, mas quase não foi afetada pelo calor. E a principal teoria sobre isso é que a rocha foi revestida com uma espessa camada de poeiras e detritos, protegendo ela contra o calor. Porém, o que é verdadeiramente assustador nesta rocha é que só foi detectada 40 dias depois de já ter passado o Sol. Isso significa que estava muito perto da Terra quando os cientistas a notaram e que quase tinha passado por debaixo do radar. No final, a rocha só foi vista muito depois de ter entrado no nosso sistema solar e também foi vista se afastar rapidamente do Sol, elevando-se para a distância do espaço exterior. Como não tivemos oportunidade de ver a rocha de perto, os cientistas ainda estão tentando descobrir o que era este estranho objeto e de onde ele veio. Embora os pesquisadores não tenham muito para continuar, eles utilizaram informações e bases de dados da missão Gaia da Agência Espacial Europeia para identificar várias estrelas que provavelmente teriam estado perto desta rocha quando ela se encontrava à distância. Utilizando os dados que tinham recolhido, se acredita que a rocha veio de um sistema solar binário que tinha duas estrelas em órbita de um ponto central, muito semelhante à forma como os nossos planetas do nosso sistema orbitam o Sol. Se isto for verdade, a rocha tinha provavelmente viajado de um local que se estima estar a 80 anos-luz da Terra. Não sabemos ao certo, mas os pesquisadores estão utilizando um telescópio altamente avançado, conhecido como Pan-STARRS-1, que pesquisa o espaço exterior procurando objetos em movimento que não obedecem às leis do nosso sistema. Com isso, é rápido e fácil detectar os objetos que possam ameaçar o nosso planeta muito antes de chegarem ao nosso sistema solar. Na sua maioria, este telescópio é estritamente montado para monitorar cometas e asteroides, mas às vezes ele irá detectar outros objetos em raras ocasiões, e esse foi o caso de Oumuamua. A rocha estava tão rápida que os pesquisadores disseram que viajava a uma velocidade tão incrível que sabiam imediatamente que não tinha vindo do nosso sistema solar. No entanto, não sabiam de onde provinha nem por que passaria tão perto da Terra.
Se estima que sua velocidade era de 58.905 milhas por hora. No entanto, a gravidade do nosso Sol fez com que o objeto acelerasse até atingir as espantosas 196.229 milhas por hora, em 6 de setembro de 2018. Assim que os pesquisadores perceberam que iria passar perto da Terra, a maioria dos telescópios disponíveis foram redirecionados para que os astrônomos pudessem observar este objeto. Verificaram que ele na verdade nem se movia tão rápido assim. O que aconteceu na verdade é que o nosso sistema solar entrou no caminho do asteroide, em velocidades rápidas, e não o contrário, e assim nós cruzamos com o caminho dele. Alguns cientistas estimam que o Oumuamua poderia ter voado através da Via Láctea durante centenas de milhões de anos sem estar ligado com qualquer sistema solar. Existe também uma hipótese de que o objeto pudesse ter voado através da nossa galáxia desde o início dos tempos, e não sabemos ao certo. Quando se pensa realmente no assunto, Oumuamua tem tido uma certa crise de identidade. Os astrônomos não faziam ideia com que estavam lidando, por isso começaram a tentar rotular, alegando que o objeto era um pedaço de lixo espacial, um cometa, um asteroide, uma nave espacial alienígena, uma sonda ou muitas outras coisas. No final, ainda não temos ideia do que poderia ter sido, embora agora tenha sido oficialmente classificado como um asteroide, embora isso nunca tenha sido verdadeiramente confirmado. A questão de chamar o Oumuamua de um asteroide é que não obedeceu a nenhuma das leis que os asteroides devem cumprir. Para começar, estava a viajar muito mais depressa do que algum asteroide alguma vez foi capaz. Não sabemos como conseguiu fazer isso, mas alguns investigadores acreditam que tinha recebido um impulso de energia de materiais que se tinham evaporado da sua superfície. Essencialmente, estes materiais teriam estado funcionando como uma fonte de combustível, permitindo que o objeto subisse pelo espaço a velocidades impressionantes. Embora, se isso fosse verdade, seria provavelmente possível ver um rastro atrás do suposto asteroide em fotografias, embora não houvesse qualquer rastro. Devido a isso, alguns cientistas acreditam que a rocha poderia ser simplesmente um fragmento de um cometa muito maior. Mais uma vez, ainda não temos a certeza disso. Se se trata de um cometa, um asteroide ou algum tipo de dispositivo alienígena, permanece pouco claro. A única coisa que sabemos ao certo é que este objeto é diferente de qualquer coisa que já tenha entrado na nossa atmosfera. No entanto, a estranheza do objeto não acaba aí. O objeto não só viajava a velocidades incrivelmente altas, como também não estava viajando da forma que se poderia prever. Na maioria das vezes, tenho certeza de que todos nós assumimos que a pedra em forma de charuto estava subindo para o espaço de uma forma semelhante a uma bola de futebol que tinha sido atirada por um jogador profissional. No entanto, era exatamente o oposto. A rocha voava pelo espaço, tombando vezes sem conta durante toda a sua viagem. Se tivesse conseguido voar horizontalmente, não se sabe a que velocidade poderia ter viajado. O simples fato de estar viajando a quase 200 mil milhas por hora de uma forma tão estranha é verdadeiramente aterrorizante. Devido a essa estranha informação, a maioria dos astrônomos concorda que esse não poderia ter sido um cometa. Afinal de contas, se fosse um cometa, teria provavelmente partido a uma velocidade tão elevada. Muitas imagens da rocha têm sido divulgadas online, mas a verdade é que nunca conseguimos ver o Oumuamua com bons olhos. Na sua maioria, evitou-se ser fotografado e a maioria das imagens que se vêem online são renderizações artísticas do que os investigadores acreditam que teria aparecido de perto. Também não sabemos ao certo de que cor teria sido, mas a maioria dos investigadores acredita que teria sido vermelho, muito parecido com Marte. Uma das crenças mais plausíveis sobre o objeto é que poderiam ter sido os restos de um planeta que conseguiu explodir ou se desfazer nas profundezas do espaço. Se o planeta tivesse viajado perto de uma estrela anã, é possível que pudesse ter rebentado, com pedaços do planeta sendo enviados para os cantos mais afastados do espaço sideral. A teoria por trás disso é que são conhecidos por serem surpreendentemente densos, e alguns deles são conhecidos por terem o tamanho de Júpiter. No entanto, embora sejam desse tamanho, se estima que a sua massa seja 100 vezes maior. Isso significa que as suas marés são incrivelmente fortes e, se um planeta mais pequeno passasse por perto, praticamente tudo poderia acontecer. Isso foi provado em 1994, quando um cometa viajou muito perto de Júpiter, com a massa de Júpiter sugando o cometa e jogando ele para esmagar a superfície. A colisão foi tão poderosa que as cicatrizes do impacto foram vistas da Terra. Se tiver isto em mente, não é muito rebuscado pensar que a mesma coisa poderia ter acontecido com esse objeto. Se o objeto tivesse passado muito perto de um planeta maior ou mesmo de uma estrela, poderia ter sido sugado, explodido no impacto e fragmentos do objeto poderiam ter sido atirados para todo o espaço.
Para evitar que situações como esta voltem a acontecer, os cientistas têm trabalhado muito no novo telescópio, que lhes dará uma visão muito melhor dos objetos não identificados muito antes de viajarem tão perto do nosso planeta. No momento, não sabemos muito sobre as capacidades desse telescópio, mas os investigadores e designers dizem que ele será capaz de detectar até os movimentos mais minúsculos no espaço, depois de relatar esses movimentos aos astrônomos para que eles possam fazer o seu melhor para manter a Terra a salvo de objetos voadores não identificados que venham do espaço profundo na nossa direção. Obrigado por estarem atentos. Não se esqueçam de nos dar um like e de ativar as notificações para verem mais vídeos como esse.